As equipes de resgate mantêm as buscas por vítimas do acidente aéreo envolvendo esse voo da American Airlines e um helicóptero militar em Washington, nos Estados Unidos. A tragédia aconteceu ontem à noite quando o jato sobrevoava o rio Potomac. É assim a pronúncia. Potomac. E se preparava para aterrissar no aeroporto Ronald Reagan. A aeronave fabricada pela Bombardier levava 64 pessoas, sendo 60 passageiros e 4 tripulantes. E o helicóptero, modelo Black Hawk, transportava 3 soldados, estava a serviço do exército americano. Donald Trump se manifestou, falou por meio de redes sociais, né? E a Larissa Biscaia está por aqui, acompanhou todas as informações e vai trazer a atualização para a gente. Bom dia, Larissa. Oi, Carla, bom dia para você, para todos. Helicópteros, barcos e mergulhadores participam das buscas por sobreviventes do acidente entre um avião e um helicóptero militar sobre o rio Potomac, em Washington, na capital dos Estados Unidos. Esse caso aconteceu na noite de ontem, quando o voo 5342 da American Airlines, um Bombardier CRJ-700, tentava pousar no aeroporto Ronald Reagan. Com a batida, o avião partiu ao meio e as 2 aeronaves caíram na água. Pelo menos 67 pessoas estão envolvidas, sendo 60 passageiros do voo da American Airlines, 4 tripulantes da companhia e 3 soldados do exército americano que estavam no helicóptero Black Hawk. Até o momento, não há um número de sobreviventes ou de mortos divulgado. Além dessa queda, as baixas temperaturas também ameaçam as vítimas. A temperatura média do rio é de 2 graus. Em coletiva de imprensa durante a madrugada, o chefe de emergências da capital americana, John Denoli, relatou os principais desafios do resgate. É uma operação de alta complexidade. As condições lá são extremamente pesadas para as equipes. Eles estão lidando com ventos relativamente intensos no rio. Eles estão trabalhando e nós fazemos o possível para mantê-los em segurança. Equipes de mergulho também participam dessa operação. A prefeita de Washington, Muriel Bowser, destacou os esforços das equipes. Eles estão trabalhando intensamente em um lugar muito escuro, em águas muito frias, para executar essa operação. Ainda não se sabe o que levou à colisão das aeronaves sobre o rio. O avião da American Airlines tinha saído da cidade de Wichita, no Kansas, com destino à capital americana. Uma equipe de patinação artística que participou de um campeonato no Kansas estava a bordo. O aeroporto Ronald Reagan fica a uma distância curta do local onde a queda aconteceu. O terminal está com pousos e decolagens suspensos e deve voltar a operar normalmente hoje às 11 horas da manhã pelo horário local, 1 da tarde pelo horário de Brasília. Uma controladora de tráfego aéreo descreve o acidente como uma bola de fogo. Ela entrou em contato com as equipes de segurança momentos após a colisão. Foi provavelmente no meio do rio. Eu vi uma bola de fogo e depois sumiu. Eu não vi mais nada desde que eles bateram no rio. Era um CRJ e um helicóptero, diria que meia milha antes da entrada da estrada 33. A American Airlines instalou um centro de informações no saguão do aeroporto para receber os familiares das vítimas. Além disso, a companhia aérea criou uma linha de telefone exclusiva para informações sobre o voo 5342. O CEO da American Airlines, Robert Imson, afirma que a empresa vai colaborar com as investigações. Estamos trabalhando ativamente com autoridades locais, estaduais e federais para dar uma resposta imediata à situação. Nosso time da American Airlines foi ativado para atender passageiros e familiares. Vamos cooperar completamente com a investigação e fornecer todas as informações necessárias. Nossa colaboração é sem pausa e queremos aprender tudo o que pudermos sobre os eventos de hoje. Até agora, nós não temos um número oficial de mortos ou feridos, nada disso foi divulgado. O presidente Donald Trump se manifestou sobre o acidente no Truth Social. Ele disse que o avião da American Airlines estava na rota perfeita para chegar ao aeroporto e que o helicóptero foi em linha reta com direção à aeronave. Trump questionou o fato de o helicóptero não ter desviado e também o motivo da torre de controle não ter orientado o piloto a desviar. Trump disse ainda que a situação poderia ter sido prevenida. O Pentágono anunciou que vai realizar uma investigação para entender as causas. Antes disso, mais ou menos 9 horas da manhã pelo horário de Brasília, a gente tem uma coletiva de imprensa que deve trazer atualizações e o motivo de grande ansiedade pela apuração é o número de mortos, o número de feridos. Na coletiva da madrugada, a prefeita de Washington foi questionada porque ainda não tinham divulgado esses dados e ela falou que eles iam segurar essas informações por mais um tempo até ter um número oficial. A cidade de Wichita, no Kansas, aliás, é a maior cidade do estado, já foi a sede da Boeing.
Não é mais. Hoje a Boeing fica, curiosamente, a poucas centenas de metros de onde aconteceu. Se chegar a 1 quilômetro é muito, de onde aconteceu o acidente, na região de Arlington, em Virgínia, onde fica o famoso cemitério de Arlington, onde são enterrados os soldados americanos com aquelas cruzes brancas, um lugar bonito. E o aeroporto Ronald Reagan é um aeroporto urbano. Quando você passeia ali por Washington, pela região governamental de Washington, Casa Branca, Capitólio, os aviões passam bem pertinho. Quem mora na zona sul de São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas, conhece a sensação. E é uma cidade onde há muita circulação de helicópteros, grandes helicópteros do governo, de líderes políticos, do Congresso, de militares, mas obviamente os helicópteros possuem as suas rotas e os aviões possuem as deles. Portanto, a gente não faz ideia do que possa ter acontecido. Um acidente terrível, né? Um choque em pleno voo. Se há uma boa notícia, não há nenhuma boa notícia, mas se há um alento, é que provavelmente os passageiros nem entenderam o que estava acontecendo, não tiveram nem tempo de perceber que o acidente ocorreria e ocorreu. Larissa, reforçando a informação, o aeroporto Ronald Reagan fechado, segue fechado, Fechado, né? Até às 11 horas da manhã pelo horário local, que seria 1 da tarde pelo horário de Brasília. Depois ele deve retomar pousos e decolagens, mas desde a noite de ontem está totalmente fechado. Só para complementar, Megali, a informação sobre o que aconteceu com essas vítimas, existiu uma preocupação durante a madrugada, enquanto ainda estavam apurando, na questão da temperatura da água, porque é inverno nos Estados Unidos, temperatura média de 2 graus na água muito do rio. gelada. Existe a preocupação, se as pessoas não morreram nessa queda, nessa colisão, podem ter morrido de hipotermia. O que cancelaria tudo que eu disse aqui sobre a morte instantânea. Washington tem outro aeroporto, o Aeroporto Internacional de Dulles, que fica um pouquinho mais afastado da cidade. Daqui a pouquinho mais informações direto dos Estados Unidos com o nosso correspondente Eduardo Barão. Obrigado, Larissa. E por aqui, o Comitê de Política Monetária do Banco Central volta a se reunir em 45 dias e prevê um novo aumento na taxa básica de juros. Ontem, como já era esperado pelo mercado, o Copom elevou a Selic em 1 ponto percentual de 12,25% para 13,25% ao ano. É o maior nível desde setembro de 2023. Foi também a 4ª alta seguida. A decisão unânime ocorreu na primeira reunião sob o comando do novo presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula. No comunicado depois da reunião, o Copom citou que o aumento é compatível com as expectativas de piora na inflação para este ano e destacou que a percepção do mercado sobre o desequilíbrio das contas públicas vem impactando os preços. Segundo o último Boletim Focus divulgado pelo Banco Central, as projeções para o IPCA de 2025 aumentaram para 5,5% acima do teto da meta do governo. Para o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Gessner Oliveira, a decisão de elevar a taxa Selic é acertada para não perder o controle da inflação. Muito importante a posição do Banco Central e do Comitê de Política Monetária, dizendo nós não vamos tolerar um crescimento da inflação. Quer dizer, no passado, no Brasil, a tolerância com a inflação foi trágica. Nos levou à hiperinflação, à absoluta desorganização do sistema econômico. Então é muito importante que não haja essa tolerância e haja uma consciência de que nós não podemos perder controle sobre a inflação. Quer dizer, a inflação ela não fica em 8, 9, parada. Quer dizer, ela gera uma espiral que você perde completamente o controle da economia. Na avaliação da professora de economia do INSPER, Juliana Inhas, o governo tem um cenário desafiador e situação fiscal também precisa ser enfrentada. Então, acho que a gente deve chegar ali em 2026 num cenário de uma economia, infelizmente, ainda muito pouco estável. A gente deve chegar em 2026 com uma inflação elevada, com uma inflação talvez maior aí do que a que a gente gostaria, olhando aí até para as metas de inflação, muito embora as perspectivas para 2026 são em algum momento de uma convergência aí de taxa de inflação para 4 e pouco por cento, mas a gente ainda está falando de uma inflação que é significativa e uma taxa de juros elevada. Isso pode, inclusive, tornar bem emocionante essa disputa eleitoral que a gente vai ver em 2026, que na prática já se iniciou há um certo tempo, né?
A decisão do Copom veio no mesmo dia em que os Estados Unidos interromperam o ciclo de cortes nos juros do país. Apesar da pressão de Donald Trump, o Federal Reserve, Banco Central americano, manteve a taxa básica no intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano. O advogado tributarista Leonardo Rosler ressalta que as medidas protecionistas prometidas pelo republicano ainda não estão 100% definidas, mas, de todas as formas, serão sentidas no Brasil, podendo trazer imprevisibilidade ao cenário econômico nacional. O governo Trump, ao implementar ações que venham a favorecer os setores internos dos Estados Unidos, ou ainda impor restrições de comércio ao exterior, ele cria um ambiente de imprevisibilidade comercial. Para o Brasil, essa conjuntura implica a necessidade de manter cautela para controlar eventuais fugas de capitais, ao mesmo tempo em que a elevação da Selic permanece como opção para proteger a moeda e assegurar a estabilidade macroeconômica, né? Em comunicado, o Fed pontuou que está preparado para ajustar a política monetária se surgirem riscos à meta de inflação e ao emprego nos Estados Unidos. Por aqui, a alta nos preços dos alimentos chegou às feiras livres e vem assustando a freguesia. Entre os produtos apontados como vilões da inflação em 2025 estão itens da cesta básica como carnes bovina de frango, arroz, óleo de soja, aliás, o óleo subiu, que é uma barbaridade, né? E leite. É o novo azeite, É né? o novo azeite, até porque estava entrando uma coisa no lugar da outra. Mas assim, se você pegar proporcionalmente, a alta no valor do óleo de soja é maior do que a alta no preço do azeite. Será? Não que o preço hoje seja maior, mas há um levantamento ontem que foi divulgado que o preço do óleo de soja subiu tipo 40% nos últimos meses. Não dá mais para fritar um bolinho de arroz, né? Pois é, de 5 e alguma coisa foi para quase R$9, É uma vai. loucura. É uma diferença gritante, né? Frutas e verduras como abobrinha, cenoura e tomate também tiveram uma alta média expressiva, em torno de 20%. Dados do IBGE ainda apontam para o aumento no valor da cebola e do brócolis. E aí o pessoal tem que procurar alternativas para economizar, né? Fazer substituições e tal. Vamos ouvir aqui um consumidor, o advogado Antônio Vicente. Ou você reduz a quantidade, como eu faço com a banana. A banana está a 15, eu compro 8 bananas, não compro 12, porque é o que eu vou consumir na semana, assim eu não tenho perda e também não tenho gasto desnecessário. Franz escreveu para cá, carne bovina de frango. Não, carnes, bovina e de frango. É assim que estava no texto. O governo federal... Dá um desconto, cara. O governo Você engole um artiguinho ali. Daqui a pouco eles acontece. inventam, né? Carne vegana, bovina de frango. Não, é carnes, bovina de frango. Entrou o E no meio, mas ele ficou escondidinho no texto. Tava lá. O governo federal estuda medidas para baixar o preço dos alimentos ao lado de representantes do agronegócio e do setor varejista. Uma das mudanças analisadas é nas regras do Vale Alimentação, com o objetivo de reduzir as taxas cobradas dos supermercados por esse benefício. A expectativa é que a medida seja anunciada até amanhã. Porra, cara, a gente não pode comer carne de frango, não pode comer carne bovina, não pode comer fritura, porque o óleo tá caro. E quando a gente come um artigo, Não é? o cara já escreve, Fome, pô. cara. Dá um O tempo. café tá lá E a nas laranja, alturas. gente? Os ouvintes mais cedo estavam escrevendo sobre a laranja, foi usado até como um exemplo pelo ministro na semana passada, ministro da Casa Civil, também tá muito cara a laranja. O ministro até sugeriu que as pessoas substituíssem, mas não dá para substituir a laranja. Não, substituir pelo quê? Pela a mexerica, que é mais cara. É, e tem caroço, também não Não dá, Laranja, não. mas laranja tem caroço também. Também, Mas verdade. a mexerica tem mais e é difícil de fazer suco, né? É. A laranja, você... Já era. Dá pra fazer suco de mexerica desse jeito? Dá e é delicioso. Não, é uma delícia, Os sucos amo. mais gostosos é o de mexerica. Mexerica, tangerina, bergamota, escolha o seu aí, tá? Isso. Olha, a laranja tava R$3 esses dias e agora tá 8 conto, diz aqui o Éder. Nossa senhora. O Edinho mandou mensagem falando justamente sobre a laranja. Rô. Os ouvintes desde cedo estavam falando demais da laranja e até de uma substituição para o café, que é o pó de cevada, mas os ouvintes que experimentaram falaram que não dá. Não consigo também. No Rio de Janeiro, o Conselho de Administração da Petrobras se reuniu, mas não houve qualquer decisão sobre reajuste dos combustíveis, mas gasolina e diesel devem ficar mais caros a partir do sábado, com o aumento na alíquota de ICMS pelos estados. Gabriela Morgado está com a gente do Rio de Janeiro, vai trazer mais informações. Tudo bem, Gabriela? Bom dia. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês, para todo mundo que acompanha a gente. Reunião do Conselho de Administração
da Petrobras começou ontem de manhã, mas terminou sem nenhum tipo de decisão, sem nenhum tipo de anúncio, mas como você falou, a gente vai ter um reajuste sim nos preços da gasolina e no diesel a partir desse sábado, isso por causa desse ajuste no ICMS, que é de 5,3% para o diesel e de 7,1% para a gasolina. Isso foi uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária de outubro do ano passado, então já era um ajuste aí anunciado pelo governo, então era um ajuste esperado, só que ao mesmo tempo a Petrobras vem sofrendo ali uma pressão para fazer também o seu próprio reajuste dos preços dos combustíveis por causa da defasagem dos valores praticados aqui em relação aos valores praticados no mercado internacional, e o rumor aí maior era da necessidade de aumentar o valor do diesel, que tem essa maior defasagem de quase 17%. Então houve essa reunião ontem do Conselho de Administração, mas a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, não participou, e a gente conversou com economistas que acreditam que, pelo menos nesse momento, a Petrobras não vai anunciar esse aumento para poder não ter ali um duplo reajuste em relação aos combustíveis, o que poderia prejudicar a imagem do presidente Lula, que acha o economista do IBMEC, Gilberto Braga. Era praticamente certo que haveria essa recomposição de preços, mas a queda do câmbio e do preço do barril pode jogar contra isso nesse momento. Um intervalo muito curto de dias, que certamente tem um prejuízo de imagem para o governo, que já anda com a sua avaliação bastante combatida perante a população. Bom, lembrando, né, eu falei que a defasagem do diesel é de mais ou menos 17%, a da gasolina é de 7%, mas no ano passado ela teve um impacto muito grande na inflação, então a expectativa é de que não haja um aumento para esse combustível e sim para o diesel, mas que deve ser esperado para não ter esse duplo aumento que vai acontecer já em relação ao ICMS nesse fim de semana, mas a Petrobras e também o próprio governo continua fazendo aí reuniões para discutir o assunto. Na segunda-feira a gente teve uma reunião, inclusive, do presidente Lula com a presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, também ministros, e aí a gente acompanha agora para ver se vai ter algum tipo de anúncio pela Petrobras, pessoal. Muito bem. Em Brasília, o presidente... Obrigado, Gabriela. Em Brasília, o presidente Lula se encontrou com representantes dos maiores bancos brasileiros e aí um novo modelo de empréstimo pode sair do papel nos próximos meses, com garantia do FGTS e tudo, João Pedro Melo. Bom dia para você. É isso, Megali. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma reunião ampliada, né, ontem às 15h, decidiu aí detalhes dessa questão do consignado, né? Esse projeto foi apresentado pelo governo federal aos principais bancos que atuam aqui no Brasil e que vai dar acesso às informações do e-social para facilitar a concessão de crédito consignado para trabalhadores do setor privado. Ontem, depois desse encontro, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que não haverá mudança no percentual do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que pode ser usado como garantia para as operações desse tipo. Hoje, os trabalhadores podem usar 10% do saldo do FGTS mais a totalidade da multa rescisória para quitar o empréstimo caso sejam demitidos. Com esse intermédio entre o governo e os bancos, os trabalhadores vão poder comparar as taxas que são oferecidas por cada instituição e escolher aquela, obviamente, que melhor o atenda. A iniciativa deve estar disponível para todos que têm carteira assinada no país, o que, segundo o governo, representa pouco mais de 42 milhões de brasileiros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa nova possibilidade vai ajudar uma faixa de brasileiros que ainda não consegue um empréstimo bancário sem juros exorbitantes. Vamos ouvi-lo. Bom, mas a pessoa que está numa empresa pequena e não tem acesso ao crédito consignado, ele vai ao sistema bancário. Só que quando ele vai ao sistema bancário sem a garantia do salário dele, de uma parte do salário dele, ele paga 2, 3 vezes mais de taxa de juro do que ele poderia pagar se ele tivesse o mesmo mecanismo que aposentados e servidores públicos têm. Então nós estamos falando de algo que pode favorecer milhões de pessoas. Pois é, e ontem nessa reunião a gente tinha uma expectativa, né, principalmente no bastidor do Palácio do Planalto, de que fosse proposto o fim do saque aniversário do FGTS. Isso era uma questão já que vinha sendo defendida há algum tempo pelo ministro Luiz Marinho, mas que não entrou
na discussão. Esses moldes desse programa já estão definidos, então, e hoje o crédito consignado só é permitido para servidores públicos, também aposentados e pensionistas do INSS e, no caso de algumas pessoas, CLT. Essa forma de empréstimo desconta diretamente da conta do contratante, mas a juros um pouco menores. Hoje o consignado é regido por uma lei específica que permite empréstimo de até 30% da folha salarial do contratante. No caso de demissão, é possível abater a dívida usando 10% do FGTS, como a gente disse, e até 100% da multa rescisória. Portanto, essa é a novidade, essa nova linha de consignado que deve aí estar disponível já nos próximos dias para a população. Bom, a ver, né? A gente vai abordar o aspecto econômico dessa medida, daqui a pouquinho com Mendonça de Barros, com a Juliana Rosa, e o aspecto político, né? Obviamente, o presidente está mirando na sua popularidade há 1 ano e meio, quase 2 anos, da eleição presidencial, mas pode ser uma medida que mire também nos números da inadimplência. A ver, né? A expectativa é liberar, movimentar, como disse o João Pedro, até 130 bilhões de reais para 40 milhões de brasileiros em empréstimos. Daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. O JP, o segundo assunto não é seu. Então... É sim. Ah, é sim. Meu também. Eleições, E né? é um Das assunto duas bom, casas viu? do Congresso. Você gosta, JP, desse assunto? Já tá eu tudo gosto definido, muito, né? Já tá tudo definido, é muito legal, mas o mais legal disso tudo é ver o bastidor, que é exatamente esse assunto que a gente vai falar agora de eleição do Congresso. Por quê? A gente falou ontem, né, quem vai ser o indicado, quem vai ser o presidente. Na Câmara, praticamente jogo jogado, viu? Ontem conversei, depois que a gente falou aqui no ar, com algumas pessoas ligadas à Câmara dos Deputados, que me disseram que Hugo Mota é praticamente uma unanimidade, portanto deve ser eleito mesmo como presidente da Câmara. A eleição que vai acontecer no sábado à tarde, né, vai definir ali quem será o presidente e também os outros cargos da mesa, primeiro secretário, segundo secretário, entre outras questões. Por enquanto, a presidência está definida. Os cargos de secretaria, esses vão ter um pouco mais de disputa. E por que eu falei que eu gosto? Porque é praticamente um período eleitoral em um dia só. A gente tem campanha, tem faixa, tem o pessoal fazendo jingle, tem tudo isso dentro do Congresso no dia de eleição, né? Então a Câmara normalmente costuma ser mais divertida nesse momento do processo eleitoral. No lado do Senado, o que a gente vai ter na sexta-feira? A gente vai ter ali um jantar para garantir mais apoio à candidatura de Davi Alcolumbre. Vai ser uma espécie de costelão de boas-vindas a 2025. Esse foi o nome dado nos bastidores a esse evento. Um evento que vai acontecer na sexta-feira à noite, está sendo organizado pelo senador Everton, do PDT do Maranhão, e está sendo marcado também para a Casa do Parlamentar no Lago Sul, que é a área nobre aqui de Brasília. Quem já confirmou presença nesse evento? O atual presidente do Senado Federal, que é o principal articulador da campanha de Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco. Essa agenda ela é uma espécie de tradição já para quem acompanha o processo eleitoral no Senado Federal. Na época em que foi eleito, lá em 2023, Pacheco também teve um jantar nesses mesmos moldes. Até agora, a avaliação é de que será um encontro descontraído, sem discussão de campanha e etc., mas é óbvio que Davi Alcolumbre vai falar sobre isso. Ele está preocupado também com os outros dois candidatos que se lançaram. Um deles, o senador astronauta Marcos Pontes, e o outro, o senador Eduardo Girão. Nos bastidores do Senado, a informação que a gente tem é de que os acertos políticos já foram todos fechados, inclusive com decisão de quem pode assumir qual comissão, entre outras questões, mas a grande preocupação é com essas duas candidaturas, ou que essas duas candidaturas arranquem votos que seriam de Alcolumbre. Ao que tudo indica, mesmo com uma possibilidade de virar ministro, Rodrigo Pacheco é cotado para assumir a Comissão de Constituição e Justiça. Ela é considerada como a mais importante da casa, que tem um papel ali primordial para o Senado Federal e pode ficar nas mãos do PSD, ou seja, nas mãos de Rodrigo Pacheco. Só que se ele for ministro, aí a situação vai mudar um pouquinho de figura. Então, também a eleição do Congresso, esperando a possível reforma ministerial do presidente Lula. O JP, Gilberto JB Kassab. é outro, hein? JB é outro. Gilberto Kassab, todo poderoso em Brasília, o grande vencedor da última eleição municipal, grande articulador, ele não conseguiu articular uma candidatura dele à presidência da Câmara, e tentou. É raro que o Kassab tente alguma coisa e não consiga, né? Como é que este fato conversa com as críticas feitas ontem por Kassab
a Fernando Haddad e ao governo de uma maneira geral. O Kassab subiu num palco ali, num evento de investidores, e se o Boechat tivesse aqui, diria que deu uma mão de M no Haddad, que é um ministro fraco, que não sabe comandar, que a economia funciona quando o governo tem um ministro forte, etc. e tal. Eu sei. E qual é a relação entre essas duas coisas? O Kassab está de mal com o governo, é isso? Aparentemente sim, viu, Megali? A gente fala aparentemente pelo seguinte, porque teoricamente o PSD faz parte da base aliada do governo, né? Era para entregar votos ali diante dos ministérios que tem, entre outras questões, mas não entrega votos, por exemplo, como o PSB de João Campos, né? Que é um dos que mais tem votado de acordo com os interesses do governo, tem dado os votos que são necessários ali para aprovar medidas de interesse do governo. Então, esse é um ponto que mostra também que Kassab está querendo ali entrar no jogo político, de repente, dessa mudança nas pastas da esplanada. Não sabemos se, de repente, vai ser convidado para ser ministro, quer mais alguma pastinha ali para o PSD, mas o fato é que, sim, ele fez essa crítica ontem, foi uma crítica um tanto quanto dura na avaliação que a gente tem aqui na capital do país, e que foi avaliada ali dentro do Palácio do Planalto como uma crítica desnecessária. Esse foi o ponto central que foi dito ontem por pessoas ligadas ao presidente Lula. Ou seja, foi uma cavada de vaga ali que pode ter ido para o lado contrário, viu? E aí, paralelamente, o Omar Aziz também fez críticas bem duras, né? A possível nomeação da Gleisi Hoffmann para um ministério do governo. Dois grandes políticos do PSD, ao mesmo tempo, vieram a público fazer críticas bastante inesperadas. Em tese, o PSD é um dos principais aliados, né, do governo. Tem 3 ministérios: da Agricultura, com o Carlos Favaro, de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o da Pesca, com o André de Paula. E pode perder 2 deles, né? O Minas e Energia provavelmente pode ficar com a União Brasil, isso é uma coisa que a gente estava apurando ontem, e a Pesca provavelmente com o PCdoB. Olho no PSD, viu? A política tem os seus ritos e nada acontece à toa em Brasília. Nada. Obrigado, JP. Pessoal, um abração, até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente fala mais do Costelão, então. Isso aí, fechado. Costelão de boas-vindas para a eleição. Esse assunto vai render. É uma afronta, não é? Não, mas é uma tradição já. Grandes coisas que é uma tradição. Mas a gente não se reúne de vez em quando? Tá? A gente se reúne, mas não com dinheiro público, né? Não, mas bom... O Alcolumbre vai pegar dinheiro do bolso dele e pagar o Costelão? Não sei se é um absurdo falar isso, porque é algo que acontece eu acho que o gasto é pequeno se você pensar em... Tudo bem, tem gente que não come carne no Brasil, ok, isso é um ponto. Mas é uma tradição, é uma coisa, é um jantar que reúne os caras trabalham de conversar. Então, acho que é uma extensão do trabalho. Não sei se eu acho um absurdo muito adequado ao assim. Momento, sabe? Com a gente pagando tão mais caro no café, colocando pó de cevada na... Eu entendo o que você está dizendo, entendo. Mas eu não sei se é uma coisa tão grande assim. Não é grande, entendeu? Não vai ser um rombo nas contas públicas. Por isso que eu usei a palavra afronta. É uma coisa simbólica, não é bonito de ver. Eles não deveriam nunca fazer isso, diante da realidade do Brasil, né? Mas enfim, amanhã vai render, a gente vai falar mais sobre isso. Sim. A gente vai para os Estados Unidos agora, porque o presidente Donald Trump anuncia que vai transferir imigrantes ilegais, ouça só, para a base militar de Guantánamo, em Cuba. A área pertence ao governo americano há mais de 100 anos e conta com uma prisão construída para abrigar terroristas depois dos ataques de 11 de setembro de 2001. Agora, a ideia é preparar um centro de detenção com até 30 mil vagas para, segundo ele, enviar os piores criminosos ilegais que ameaçam o povo. Essas são as palavras de Donald Trump. Antes da declaração, o presidente, o chamado... Como é que é? Antes da declaração de Donald Trump, o chamado czar da fronteira do novo governo americano prometeu muito mais deportações na gestão do republicano. Em entrevista à Fox News, Tom Homan disse que a expulsão em massa de imigrantes ilegais está só no começo e que ainda não está satisfeito com a velocidade das operações. De acordo com ele, é preciso trabalhar para ter mais, muito mais. Eu estou procurando aqui e achei. Está disponível na Amazon para quem tiver interesse em saber mais sobre Guantánamo. Um ótimo livro, Os 5 Anos de Minha Vida. Foi um livro escrito por Murat Kumas. Ele foi preso sem explicação nenhuma no Paquistão, como muitos outros presos no Paquistão e no Afeganistão, e levado algemado para Guantánamo, onde passou 5 anos. Ele tinha 22 anos
e só foi solto quando tinha 27. Passou um pouquinho menos de um quinto da vida dele até então na prisão de Guantánamo, para onde eram levados os suspeitos de terrorismo. Ele não tinha ligação nenhuma com terroristas, foi preso arbitrariamente, não teve direito a um julgamento e foi levado para um local onde os presos eram tratados como um cachorro não deveria ser tratado, como nenhum animal deveria ser tratado, ou seja, tratado como uma coisa, como a gente diz hoje, né? Enfim, sevícias, maus tratos, espancamentos, intimidação, isso é inocente, tá? É para lá que os nossos compatriotas, os nossos brasileiros poderão ser levados. Pessoas que simplesmente não estavam conseguindo ganhar a vida aqui no Brasil e foram tentar a sorte num outro país. Mas enfim, esses brasileiros começaram a ser considerados por outros brasileiros como criminosos, bandidões e que tem mais que apanhar mesmo, né? Quem mandou infringir a lei de outro país, ainda que você tentar entrar num outro país não seja um crime do ponto de vista brasileiro, né? Grandes coisas. Tem que apanhar e tem que ir para Guantánamo. Infelizmente, esses brasileiros, esses compatriotas não vão poder contar com a compaixão nem mesmo das pessoas aqui no Brasil. E por aqui, o Brasil vai receber no início do mês que vem um novo voo com deportados dos Estados Unidos. Previsão é que o desembarque ocorra em 7 de fevereiro, então no outro sábado. Quem tem mais informações é o Daniel Martins. Mais um voo com deportados dos Estados Unidos deve chegar em Belo Horizonte no início de fevereiro. Segundo a CNN, a chegada desta aeronave no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, seria a terceira vinda do país norte-americano neste ano e ainda com deportados da gestão Biden. O voo vem em meio à polêmica sobre a forma como os ocupantes são tratados durante o trajeto, já que os brasileiros que chegaram ao Brasil no último sábado denunciaram situações precárias durante o deslocamento. Tendo isso em vista, o governo federal planeja implementar um centro de acolhimento para os deportados no aeroporto de Belo Horizonte. A concessionária do local afirma não ter sido acionada, mas diz que está disposta a abrir um diálogo sobre o assunto. Em Brasília, o Itamaraty criou um grupo de trabalho com a Embaixada dos Estados Unidos para discutir os voos de retorno dos brasileiros. O objetivo é garantir a segurança e o tratamento digno e respeitoso dos cidadãos expulsos do território americano. André Viana. O Palácio do Itamaraty e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fecharam um acordo para criar um grupo de trabalho, com o objetivo de debater soluções para os voos de brasileiros deportados do país norte-americano. Na semana passada, o governo brasileiro denunciou o tratamento recebido pelos cidadãos brasileiros deportados, classificando-o como degradante. Em postagem nas redes sociais, o Ministério de Relações Exteriores afirmou que vai trocar informações e aprimorar a operacionalização de voos de retorno de brasileiros, garantindo a segurança e o tratamento digno e respeitoso dos passageiros. Nessa quarta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que o chanceler Mauro Vieira vai ficar responsável por buscar um novo acordo com os Estados Unidos sobre a deportação de imigrantes brasileiros com situação irregular. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para nossa ouvinte, a Vânia. Vânia nos lembra, porque a gente está falando da deportação, né, desses brasileiros, e a gente sabe que um ponto de partida de muitos desses brasileiros é a cidade mineira de Governador Valadares, e hoje é aniversário de Governador Valadares. É a cidade natal da nossa ouvinte, que mora no Paraná, né, Vânia? Mas mandou uma imagem aqui, inclusive, Pico do Ibuturuna, em Governador Valadares. Olha que foto bonita. E ela está aqui, né, com orgulho dessa cidade. Fica aqui também os nossos parabéns para Governador Valadares, que completa 87 anos hoje. Nunca estive. Carla, eles têm agências de turismo como quem tem, o quê? Botecos. Farmácia. Mas eles têm botecos também, tá? Afinal de contas, é uma cidade mineira. Como quem tem farmácia. Uhum. Uma agência de turismo atrás da outra. E eu me encontrei certa vez com uma autoridade consular lá de Massachusetts, que é o estado para onde os brasileiros em geral vão. Especialmente esses aí de Governador Valadares. Cidade de Fremont, se não me engano, tem mais brasileiros do que americano. Tem muitos em Boston também, que são cidades de Massachusetts. E eu perguntei por quê? Por que Massachusetts, que é um lugar tão frio, né? E não um estado mais quente como, sei lá, o Arizona. A Flórida tem muitos brasileiros, mas nem tantos. E ela disse que ninguém sabe. Ela falou que a explicação mais provável é que
alguém, algum dia, de governador Valadares, foi para os States, por algum motivo escolheu alguma cidade de Massachusetts, se deu muito bem. E foi trazendo o pessoal, né? E a informação foi circulando, ele falou, vem pra cá, eu tenho um esquema, eu conheço um cara, quando foi ver tinha 1, 10, 20 mil, 5 mil, e quando foi ver tinha uma governador Valadares inteirinha, lá em Massachusetts. Mas ninguém sabe direito como surgiu qual foi a origem, esse né? movimento migratório tão Agora, curioso. existe uma preocupação muito grande porque essas pessoas que estão lá e passam por muita privação, elas mandam dinheiro de volta para o Brasil, né? E uma boa parte dos avanços aí, da construção civil, em Governador Valadares se deu por isso. Gente que recebe dinheiro que vem de fora, ou mesmo quem mora lá fora e compra, por exemplo, um imóvel na planta, vai pagando lá de fora dos Estados Unidos para quando voltar ter a sua casa própria no Brasil. Sim. Né? O Megali falando, eu lembrei que eu conheci um grupo de pessoas de Governador Valadares, na Chapada dos Veadeiros, que morava em Massachusetts. Mentira! Juro? Olha aí. Por isso que eu tava rindo aqui. Olha que triangulação bonita. E olha, pra quem tá escrevendo aqui dizendo, vocês só agora estão falando do assunto porque o Obama foi o que mais deportou, e foi mesmo, né? O Obama foi duríssimo na questão da deportação. A questão aqui não é a deportação. Essa é uma política de Estado americano legítima. Você controla as suas fronteiras como você bem entender, né? Ninguém está questionando o fato de brasileiros serem deportados. Eles estão ilegais. E é um direito dos americanos deportarem brasileiros, mexicanos, guatemaltecos. A questão aqui são as agressões, são as torturas, são as sevícias, é a legalidade de você colocar em Guantánamo, ao lado de suspeitos de terrorismo, brasileiros que simplesmente estavam tentando a sorte em outro país, tá? Então não caia nessa esparrela. A questão não é a deportação em si, os números. Essa é uma política, repito, legítima e que ganhou a eleição. Donald Trump avisou que faria isso e foi eleito pela população americana. O que está em questão aqui são as agressões. É a tortura e eventuais ilegalidades cometidos contra nossos cidadãos brasileiros, e é impressionante o número de brasileiros que querem mais é que esses caras apanhem mesmo. É assustador. Pico do Ibituruna, talvez eu tenha dito errado. Obrigada, Cristiano. O melhor bolo de banana com canela do planeta. Valeu, querido. Seguindo aqui com os assuntos, a defesa de Mauro Cid pede ao Supremo Tribunal Federal a abertura de investigação para apurar o vazamento da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Os advogados afirmam que é preciso identificar e punir quem compartilhou com a imprensa a colaboração assinada pelo tenente-coronel com a Polícia Federal. Destaque chegando com a Thalita Almeida. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, pediu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que seja aberta uma investigação para identificar e punir quem vazou a colaboração premiada do militar à imprensa. Os advogados argumentam que o vazamento ocorreu de forma criminosa, colocando em risco não só o colaborador, mas a família dele e a tranquilidade do andamento processual numa causa tão sensível e de interesse de todo o país. O depoimento, que estava sob sigilo, começou a ser divulgado no último domingo. Em um dos trechos, Mauro Cid cita 9 dos 40 indiciados pela Polícia Federal por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Ele relata ainda que depois da vitória do presidente Lula, 3 grupos estavam agindo em favor de Bolsonaro, entre conservadores, moderados e radicais. Alguns integrantes seriam o senador Flávio Bolsonaro e Bruno Bianco, ex-advogado-geral da União. Na petição enviada ao Supremo, os advogados também pedem que seja intimada a Procuradoria-Geral da República, a fim de que adote as providências que entender cabíveis para o esclarecimento, identificação e responsabilização de quem criminosamente repassou o teor do depoimento. E ontem a nossa equipe do Rio de Janeiro, o pessoal estava apresentando lá os jornais, levaram um susto, gente, ao vivo, porque o Rio emitiu o chamado alerta extremo pela primeira vez para chuvas fortes, mensagem que foi enviada ontem à tarde, antes do temporal que atingiu regiões do estado. Fala, João Boeri. O estado do Rio segue com tempo instável nesta quinta-feira. Previsão indica que alguns municípios podem voltar a registrar pancadas de chuva a partir da tarde. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o município entrou em estágio de alerta máximo em função do temporal de quinta-feira. Houve alagamentos em diversos bairros. Na região serrana, a Defesa Civil de Petrópolis elevou o estágio operacional para atenção. Apesar da chuva forte, não houve registro de vítimas. Na capital fluminense, a Defesa Civil
Rio utilizou pela primeira vez o sistema de alertas nas telas dos celulares da população. O município chegou a entrar em estágio 2, que é o segundo nível em uma escala de 5. Em São Paulo, o alerta severo foi enviado a moradores do Litoral Sul. No Guarujá, até mesmo as sirenes foram acionadas. Em Santos, uma balsa precisou ser rebocada. A gente vai trazer mais informações no noticiário aqui regional de São Paulo. Falando em Litoral Sul. Por falar em Santos, né? À espera de Neymar, o Peixe foi derrotado no Campeonato Paulista. Detalhes com Maurício Ferreira. O Santos sofre virada do São Bernardo no ABC e chega à terceira derrota consecutiva no Paulistão. O Peixe até saiu em vantagem no estádio 1º de Maio, mas viu o Bernô terminar a partida com 3-1 no marcador. A equipe comandada por Pedro Caixinha buscava a reabilitação no campeonato após perder também para Palmeiras e Velo Clube. O Santos é o segundo do grupo B com 4 pontos, 3 atrás do líder Guarani. O próximo compromisso será o clássico na Vila, sábado, 8h30 da noite, contra o São Paulo. O clube espera o atacante Neymar para a assinatura do contrato e apresentá-lo à torcida. Ainda sem condições de jogo, o craque também é esperado na Vila no clássico no fim de semana. Ontem, o técnico Pedro Caixinha afirmou ter conversado com Jorge Jesus e disse que o treinador do Al Hilal adiantou que Neymar está em boas condições. Parece que está vendendo um carro, né? Segundo ele, não parece? Não, tá tudo bem, ó. Tá alinhadinho. Teve alguns donos. É verdade. É verdade. Passou por algumas... Rodou bastante. Bem rodado. Passou por buraqueira, né? Teve que ficar um pouquinho na oficina. Mas a suspensão, segundo ele, agora tá ok. Segundo ele, o atacante está sem ritmo de jogo, mas tem base de treino. Pedro Caixinha declarou que ainda não conversou com o Neymar e que ele deve chegar na sexta-feira, vai chegar amanhã no Brasil. O que sabemos neste momento é que ele vai chegar na sexta-feira, vai ter a apresentação em São Paulo, vai ter que estar também com o grupo e connosco para nós o podermos conhecer pessoalmente. Depois tem a apresentação na Vila, mas sabemos que vai chegar em muito boas condições para poder, o mais rapidamente possível, poder ser utilizado. Tem ritmo de jogo? Não tem. Tem base de treino, está disponível? Obviamente que sim. Um jogador com essa qualidade, todos nós sabemos onde é que ele se sente confortável a jogar.